Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo. É um privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa diária. E eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem, a obra-prima de Deus identificada. Uma grande mensagem que está dando apoio à mensagem que ele pregou, intitulada A Obra-Prima, referindo-se à perfeição da obra redentora de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. O que tornou Jesus Cristo a obra-prima, veja, a obra-prima de Deus, foi que Deus se agradou tanto de Jesus, veja, ou seja, Deus estava habitando em Jesus, Jesus era a imagem perfeita da palavra, ele foi chamado de Emanuel, foi que Deus o feriu no Calvário, para que de seu lado saísse o maior mistério guardado por Deus de todas as eras, um mistério que ele o guardou na parte de trás de sua mente, e como disse o apóstolo São Paulo, nem mesmo os profetas e os sábios da antiguidade alcançaram esse mistério, ou seja, a revelação de que Deus tinha uma igreja que naturalmente seria sua esposa, a sua senhora eleita, como disse João em sua epístola, essa igreja que ele tirou de dentro dele mesmo, que foi pré-ordenada, ela esteve dentro dele desde antes da fundação do mundo, era um segredo que ele guardava dentro dele, e esse mistério então é revelado quando Jesus morre. Sem que Jesus morresse no Calvário, esse mistério não poderia ser revelado, porque foi exatamente na cruz que Deus então fere a sua obra-prima e sai um pedaço daquela obra-prima, sangue, água e sangue. Veja, a essência da vida, porque no sangue está a vida. Então esse mistério foi revelado na morte de Cristo, quando Satanás pensou que tinha alcançado êxito. Ele não sabia que estava contribuindo para que o mistério de Deus pudesse ser revelado. Deus não poderia ser morto jamais, mas Deus então se faz carne, Emanuel. Ali estava o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, vestido de uma pele humana, de um vaso de barro. E Deus tinha algo na sua mente. Quando Satanás pensou que ele triunfou, na verdade, Satanás estava contribuindo para que o plano de Deus fosse executado. Veja, quando o Senhor Jesus foi ao Calvário, ele foi lá para tirar de dentro dele, como uma mulher dá à luz a uma criança e revela o grande mistério que estava dentro dele, se é um bebê masculino ou feminino, qual a forma e assim por diante. No Calvário foi quando Deus revelou o que ele tinha guardado por milênios, e ele nunca tinha dito nada para ninguém. Então ali sai de dentro dele uma parte dele, sendo ele a palavra, a igreja também tem que ser a palavra. Por isso temos um quadro completo em Apocalipse 10, temos o anjo forte descendo do céu, depois nós temos no verso 7 o anjo de Malaquias 4, e depois temos no verso 8 até o 11, a Rebeca, a sua igreja, aquela que é manifestada pelo poder da palavra falada. Então esse grande ministério, essa grande obra-prima tem sido manifestada no Velho Testamento, que trouxe o macho, e aqui no Novo Testamento, que trouxe agora a parte feminina. Veja, ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne. E veja, através da mensagem de Malaquias 4, quando os selos foram revelados, quando os selos se romperam, foi quando
Esse mistério foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo, depois que Satanás não tinha mais o que fazer para frustrar os planos de Deus, porque nenhum dos seus planos será frustrado, cada palavra terá que ser cumprida. Então, o Novo Testamento produziu a fêmea, a senhora eleita, a árvore noiva fora do jardim do Éden. Ela agora está carregando um segredo em seu coração, como disse o apóstolo, o homem encoberto, o filho do homem. Romana chegou a dizer, ela hoje, ela é ele. Ela é ele manifestado, porque Deus dá a um homem e uma mulher para que ele se reproduza a si mesmo. A palavra está na noiva, a palavra é o verbo, a palavra está encarnada, a palavra está manifestada. Deus se tornou carne outra vez, aqui no tempo do fim, através do seu corpo, que é a igreja, como foi em Gênesis. Então, temos uma citação bíblica, repetindo ela, Apocalipse 21, verso 12, melhor, Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Verso 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O que tornou Jesus Cristo a obra-prima foi que Deus pôde feri-la no Calvário e tirar dela parte dessa obra-prima para fazer a sua igreja, como foi com Adão, que tirou Eva do seu lado. E quando ele ressuscitou no primeiro dia da manhã, primeiro dia da semana, melhor dizendo, veja, toda parte do seu corpo do Velho Testamento se levantou junto com ele. Aquilo provou que ele não era só um filósofo, ele não era um religioso, ele não era um judeu, ele não era um gentil. Ele era Deus, porque ele havia dito, destruir esse corpo em 3 dias eu levanto. Então disse o profeta uma coisa muito importante nessa mensagem. Veja, parágrafo 124. Foi assim que Deus fez o seu concerto também. Não cabe à nossa experiência corresponder a algum credo, algum dogma, alguma denominação de igreja, mas corresponder à palavra de Deus e Jesus Cristo. A verdadeira igreja, ela não corresponderá a nenhum sistema organizado. Ela corresponderá à palavra. Veja, quando vimos a Cristo, então Cristo nos reclama. Ele o rasgou pelo meio do Calvário. Parte disso ele levantou e para se sentar à sua direita, que foi o corpo, o Espírito, ele veio e enviou de volta aqui para formar uma noiva para ele. Aquela parte que saiu do seu corpo, o Espírito, a célula sanguínea se rompeu. E aquela mesma experiência que esteve em Cristo tem de estar em nós. Ele foi absolutamente tão perfeito que agradou ao escultor e o inspirou tanto que ele o feriu no Calvário. Oh, que coisa! Agora nós o vemos como a Escritura disse, a obra-prima de Deus. Nós o vemos ferido, oprimido e aflito de Deus. Por nossa causa, disse Isaías. Por nós, ele foi ferido, moído. Aí está a verdadeira obra-prima, como Michelangelo feriu a estátua de Moisés, tirando um pedaço daquela estátua, o que para o profeta tornou aquela obra uma obra-prima. Veja, se ele tivesse vivido uma boa vida, tivesse sido como algumas pessoas que pregam o evangelho social hoje, ele foi profeta, ele foi um profeta, mas ele foi mais que um profeta, ele foi Deus, Emanuel. Isso é uma grande revelação que veio ao nosso coração. Jesus não foi apenas um homem bonzinho, como alguns querem torná-lo um homem moralmente correto, um homem bonzinho, de boas obras, um curador, um profeta. Ele foi mais do que isso. Ali estava Deus encarnado. E agora o que o tornou exatamente para mim a obra-prima, para mim, diz o profeta, e para você, é porque Deus o feriu. E ele o feriu no Calvário. E se ele não tivesse ferido, não importa quantos mortos ele tivesse ressuscitado, quão grandemente ele tivesse pregado, o que sua grande vida tivesse sido,
quais tivessem sido suas alegações. Ele foi provado ali. Ele ficou tão satisfeito. E Deus ficou de tal modo que ele foi o único homem que alguma vez se pôs de pé na face da terra, que Deus pôde ferir pelos demais. Aquele perfeito foi ferido pelos imperfeitos. A criação inteira, que havia caído por meio de Adão, foi redimida por meio de Jesus Cristo, a obra-prima de Deus que suportou o teste. Como ele o fez? Pela palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A obra de Deus identificada por cada parte da Escritura, porque ele cumpriu cada pedaço dela. Cumpriu cada tipo do Velho Testamento. Ele estava identificado na vida dos personagens e nos símbolos aplicados no tabernáculo e por toda a Bíblia. Ele está identificado nos astros, na vida botânica, na vida animal, na vida marinha, nas rochas, em tudo. Ele está identificado, a obra-prima. Agora, nós também identificamos aqui no tempo do fim a obra-prima, quando a verdadeira igreja chega à perfeição para manifestar a mesma vida de Jesus Cristo. E aqui há um aspecto importante. Foi que a palavra apareceu ressuscitada, outra vez em carne humana, onde vimos os mesmos sinais que viveram em Jesus, as mesmas obras, as mesmas escrituras se cumpriram outra vez aqui no tempo do fim. E quando isso foi manifestado, isso puxou para fora da sepultura a verdadeira igreja. O grão foi separado da casca. Essa é a única mensagem e o único ministério que mostrou a ressurreição de Jesus Cristo aqui no tempo do fim. Então ele prega uma mensagem importante intitulada Ao Nascer do Sol, e eu quero apenas fazer uma conexão com isso, dando a importância a esse ministério, que graças a esse ministério a igreja se levantou de entre os mortos religiosos, porque a Bíblia fala levanta de entre os mortos, e denominação se chama morte, e por isso que o cavaleiro do cavalo amarelo se chama morte. Uma igreja foi chamada para fora da sepultura, porque Deus disse: eu abrirei as vossas sepulturas. Ezequiel 37, Ezequiel 38 e assim por diante. 66. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. William Branham não foi apenas um profeta, apenas um homem bonzinho, apenas um homem que praticou boas obras. Nele estava a ressurreição e a vida, que é Deus manifestado. O molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro que provou que era em verdade era trigo e que era um molho. Amém? Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo e pela primeira vez haverá, na era da noiva, uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado. Identificamos a obra-prima no tempo do fim. Uma mensagem que veio não para formar outra organização, mas para nos tirar da sepultura religiosa. Irmão, Deus te abençoe. Espero que você tenha identificado essa obra-prima aqui no tempo do fim. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.